Tudo bem, Júlio? Opa, tudo certo, estamos conectados. Perfeito. Deixa eu pegar aqui uma posição para ficar fixo, né, para poder falar. Isso, vamos acertar. O pessoal está entrando ainda. Boa noite para todo mundo que está entrando. Vamos acompanhar por aqui. É o seu gato, Júlio? É uma delas. Tá certo. Não é provavelmente minha, né? Mas é uma das gatinhas que está aqui. Sim. Tá certo. Tá certo. Vou segurar Tudo meu certo cachorro. por aí? Tudo em ordem. É, gata, cachorra de história. Uhum. Tudo certo por aí? Tudo certo, Júlio. Então tá bom. Vamos esperar o pessoal continuar Tá entrando. Olha aí, já estamos com 48 pessoas. Perfeito. 2 minutinhos e a gente chega a 1000. Tá legal. O Júlio, eu vou manter aqui no 4G do celular, né? Mas acho que funciona bem, né? Porque talvez a internet do celular tenha uma oscilação um pouco maior, né? Mas, Tá legal. Tá? Eu tô pelo iPad, que fica um pouco mais amplo, eu consigo enxergar melhor as mensagens que o pessoal colocar aí, mas a qualquer momento, se for preciso, porque a bateria do iPad ela cai mais rápido, eu passo para o celular. Olha aí, 67, 68, mais 1 minuto a gente começa. Toca o barco aqui. Olha só, quanta gente entrando. Pois é, Júlio, você fez eu ter Instagram, cara. Não tinha esse negócio não, viu? Você que puxou para esse mundo, né? Agora tem que começar a publicar diariamente várias coisas. Pois então. Você ainda vai virar um digital influencer, Rafael. Tá certo. E aí, Felipe Neto, é isso aí, vamos embora. Boa noite para todo mundo que está entrando. A gente vai esperar mais 1 minuto e daí começamos a conversar. Nas configurações do Instagram, eu pedi a conexão com o Facebook, com a conta da revista no Facebook, mas não sei se está de fato conectado. Então, se alguém que estiver assistindo pelo Facebook puder avisar, nos dá, por favor, um toque. Não que dê para fazer qualquer coisa transmitindo, não é agora que eu vou resolver o problema. Mas pelo menos a gente fica sabendo. Certo. Olha aí, nós vamos começar com uma cifra perto de 100, hein, Rafael? Já estamos girando aí nos 90, 88, 90 assistentes. Maravilha. Olha aí, a Cris Pereira acabou de entrar, é a entrevistada da semana que vem. Então, vamos falar na presença da próxima entrevistada. Vamos lá? Bora. Podemos começar? Podemos. Boa noite, gente. Agora, depois de quem já tinha entrado acompanhar esse bate-papo de uns 2 ou 3 minutos entre o Rafael e mim, a gente começa oficialmente essa segunda live da Revista de História da USP. A ideia é aproximar cada vez mais discussões que não são apenas acadêmicas de um público mais amplo. E acho que a primeira, pelo menos, deu certo. Na semana passada, com Francisco Alambert, nós tivemos, no total de visualizações, somando quem estava na hora, com quem assistiu nas 24 horas em que o vídeo ficou no Instagram e ainda somando as visualizações que foram feitas no YouTube, nós tivemos cerca de 700 e poucos espectadores da live do Francisco Alambert. E hoje, com o Rafael Marquesi, a gente vai quebrar de longe esse recorde, porque ele é um sujeito extremamente popular, é um digital influencer,
e nós vamos passar longe disso. Mas vamos lá. Rafael de Bivar Marchese, né? Esse D, a preposição indica a ascendência nobre. Rafael de Bivar Marchese graduou-se em História na USP, é graduado em História na USP, e lá na USP também ele fez mestrado e doutorado. Livre docente em História da América Colonial, também pela história da USP. Hoje é professor titular do Departamento de História e vice-chefe do departamento. Então, a minha atenção é porque, na verdade, eu estou entrevistando aqui o meu chefe. Tem que respeitar a autoridade. Exatamente, tem que tomar um certo cuidado, não pode fazer pergunta capciosa, etc. Bom, o Rafael coordena, junto com o João Paulo Pimenta, o Laboratório de Estudos sobre o Brasil e o Sistema Mundial, LabMundi USP. A gente vai mais para frente falar um pouquinho disso. E as pesquisas dele se concentram no tema da escravidão negra nas Américas, né? Vários livros publicados que começam com administração e escravidão, ideias sobre a administração da agricultura escravista brasileira, que saiu pela UCITEC em 1999, Feitores do Corpo, Missionários da Mente, saiu pela Companhia das Letras em 2004, Escravidão e Política, Brasil e Cuba, 1790-1850, saiu aqui no Brasil em 2010 pela UCITEC e foi traduzido e publicado em inglês nos Estados Unidos pela editora da Universidade do Novo México em 2016. O Rafael ainda organizou a escravidão e capitalismo histórico no século XIX, Cuba, Brasil e Estados Unidos, que também saiu em 2016, aqui pela Civilização Brasileira. Atualmente, ele prepara um livro sobre a história da escravidão e da economia global do café na curta duração, 1530 a 1930. Na curtíssima duração, a história imediata, né? Só 400 anos de história da escravidão em cruzamento com o café. Rafael, super obrigado por ter topado o convite para esse papo. Né? O que eu não falei, mas acho que quase todo mundo que está assistindo, a gente já está com 124 pessoas assistindo, quase todo mundo sabe que o Rafael é um dos sujeitos que mais entende escravidão no Brasil, é um dos mais importantes pesquisadores da área e de um tema que é um tema central na historiografia brasileira. Mesmo sabendo que é um tema central na historiografia brasileira, a primeira pergunta que eu faço é a seguinte: por que estudar escravidão no Brasil? E por que estudar escravidão no Brasil na forma como você faz, em que há sempre o estudo, a pesquisa é sempre tensionada pela relação passado-presente? Perfeito, Júlio. Bom, em primeiro lugar, muitíssimo obrigado pela apresentação generosa aí, e enfim, né, e é um prazer muito grande, Júlio, poder participar dessa experiência, né? Acho que é a minha primeira live, primeira vez que estou usando o Instagram, e justamente com você, que é um amigo tão querido, né? E que, putz, que eu admiro muito, né? Olha, Júlio, como você falou, assim, esse tema é um tema crucial para a história do Brasil, é formativo, assim, a escravidão foi a instituição que formou o Brasil, né? Eu sei que falar uma coisa dessa, a gente sendo especialista no tema, parece que a gente está puxando, né, o tema para pelo nosso interesse imediato de pesquisa, mas não tem exagero nisso, não. Se a gente tiver uma mirada, como você estava brincando aí, de longa duração, né, o primeiro ponto que é importante ressaltar, para conseguir compreender a relação entre passado e presente no tema da escravidão e como é que a escravidão é um elemento constitutivo essencial do Brasil, do passado brasileiro, para entender o presente brasileiro, né? A gente tem que ter em vista que é uma instituição milenar, né? É um truísmo isso, mas qual que é a natureza desse truísmo, né? A escravidão, como os antropólogos há um bom tempo demonstraram, né? Ela nasceu com a própria Revolução Neolítica, ou seja, no próprio movimento de domesticação da natureza, ou seja, pela invenção da agricultura, pela domesticação de animais, houve um primeiro impulso, né, de escravização de seres humanos. E o modelo para fazer isso, né, se deu justamente pelo processo de domesticação de animais, né? Então, no momento que você tem a Revolução Neolítica, muda o sentido geral da guerra. A guerra deixa de ser guerra por recursos imediatos, mas sim por território e por gente. Você produz no ato da guerra, né, aquele que é capturado. A escravidão equivale à substituição por morte. Então, ao invés de você executar, estou falando do ponto de vista arquétipo mesmo da escravidão, ao invés de você executar o prisioneiro, né, você
o escraviza, tudo bem? E emprega, no ato da escravização, todos aqueles mecanismos que são utilizados para a domesticação de animais, né? Que são os processos chamados de neotenia, ou seja, você tentar manter, né, no animal aqueles caracteres juvenis permanentes. Isso não acontece com seres humanos, nós não somos animais. Somos animais, mas somos animais racionais. Ou seja, esse princípio de você tentar reduzir seres humanos à condição de animal não funciona. De todo modo, esse ponto é importante por quê? Por que eu estou começando o nosso papo por aí, né? A escravidão brasileira está ligada a essa escala temporal larguíssima, milenar. No entanto, se a gente consegue ver elementos comuns em todas as práticas escravistas, é uma instituição que tem história, que muda ao longo do tempo, né? Houve antes do mundo moderno, né? Algumas civilizações, algumas sociedades históricas fundadas integralmente na escravidão. Um exemplo mais clássico disso daí, né, é justamente o Mediterrâneo clássico, então, que a gente conhece, né, por Grécia e Roma clássicas, né? Roma foi talvez a formação social mais plenamente escravista do mundo antigo. Tudo girava em torno da escravidão no ápice do Império Romano. E a escravidão brasileira, se a gente colocar, né, nessa escala temporal muito larga, foi, sem sombra de dúvidas, um dos maiores sistemas escravistas da história humana, né? Então, se a gente tiver... É claro que a gente vai encontrar sistemas escravistas em larguíssima escala no mundo otomano, no mundo islâmico, né? Nas sociedades africanas subsaarianas, vamos encontrar isso também no Oceano Índico, mas em termos de formação histórica, né, de longa duração, a gente pode colocar o Brasil nesse panteão das sociedades plenamente escravistas que giraram integralmente em torno da escravidão no seu processo de formação, né? Isso não é pouca coisa, porque a natureza da relação escravista, uma natureza que está fundada na brutalidade da expropriação de seres humanos, da redução de seres humanos à condição ideal de animais, tá certo? Sendo que é impossível você reduzir seres humanos à condição de animais, né? De animal. Esses processos que estão baseados numa brutalidade incrível, né? Do ato de escravização, da exploração de seres humanos como escravizados. Ora, tudo isso foi elemento constitutivo essencial da formação brasileira. Em geral, a gente examina o legado da escravidão no Brasil, né, por meio de uma chave que é crucial, que é a chave do racismo, né? Então, esse é um elemento distintivo também da escravidão moderna em relação a outros sistemas escravistas que precederam o mundo moderno. A escravidão moderna, a escravidão atlântica, ela tem dois elementos distintivos em relação a esses, enfim, esses padrões anteriores de escravização que eu estava descrevendo, né? Que é o fato dela se associar intimamente ao poder do capital financeiro, então o capital financeiro que mobiliza os empreendimentos escravistas, que promove o tráfico negreiro transatlântico, né? Promove a colonização, assim por diante, e também é uma prática de escravização que envolve, né, escravização de sujeitos que são racialmente distintos ou compreendidos como racialmente distintos dos seus escravizadores, né? A escravização sempre envolveu a escravização de outrem, ou seja, aquele que não faz parte da sua comunidade de pertencimento. Então, você nunca escraviza aquele que pertence à sua comunidade, sempre aquele que pertence a outra comunidade, né? Agora, essa relação de alteridade no mundo moderno, ela se casa de forma muito estrita, né, com a racialização do outro, né? E aí estou falando do quê? Fundamentalmente da escravização dos africanos, né? Esses dois elementos, ou seja, a relação com o capital, a relação com a escravização de africanos, são elementos comuns que o Brasil compartilha em com todas as sociedades escravistas do novo mundo, né? Daí que vem o racismo como elemento constitutivo essencial da nossa formação, né? Mas, para além disso, Júlio, acho que é um ponto importante a destacar, né? É que essa elasticidade que a escravidão adquiriu no Brasil, esse conceito não é meu, esse conceito é de Joaquim Nabuco, ele que se referia à escravidão brasileira como uma escravidão elástica. O que ele quer dizer com isso? O fato de ter sido uma instituição que permeou todos os polos das relações econômicas, das relações sociais, das relações políticas brasileiras, né? No Brasil. O fato dela ter sido uma instituição, portanto, elástica, fundada no poder do capital, fundada na racialização, é que conferiu as características específicas que a escravidão adquiriu no Brasil. Ou seja,
compreender a desgraça brasileira no presente, né? E quando eu falo da desgraça, estou falando assim, todas as mazelas que enfrentamos e temos que enfrentar cada geração, e parece que repõe, tem que em novos termos, mas são mazelas que se repõem, né? Deriva em grande parte desses legados da escravidão. A gente pode explorar um pouco enfim, aspectos específicos desses legados, mas ao longo da nossa conversa a gente tem um tempo aí para tocar nisso, mas eu colocaria como primeiro ponto essas duas dimensões, ou seja, essa dimensão de longa duração, essa dimensão mais próxima do moderno, mas dentro dessa específica da brasileira, né? Tá. Depois a gente volta, então, inclusive porque o comentário que está na tela agora, da Cibele Camacho, é justamente destacando que é um tema crucial, né, para o momento que a gente está vivendo. Então, vamos voltar depois a isso. Agora, você não trabalha só com o tema da escravidão no Brasil. Né? Cuba está sempre presente na sua discussão, Estados Unidos está sempre presente na sua discussão, ou seja, você pensa o caso brasileiro e agora mesmo situou o caso brasileiro numa recuperação que começou lá no Neolítico, do sentido de escravidão, da ideia de escravidão, mas você sempre trabalha a escravidão numa perspectiva comparada. Por que na perspectiva comparada? Quer dizer, o que a comparação te oferece de recurso, como dizia um ex-ministro, regra e compasso, para você pensar o tema da escravidão hoje em dia? Perfeito, Júlio. Justamente pelas razões que eu estava mais ou menos colocando nessa fala inicial, né? A escravidão, assim, é uma instituição que, ainda que na configuração do mundo moderno, ela tenha sido regulada em marcos imperiais. Então, a escravidão no Brasil surgiu antes de existir Brasil, ou seja, como parte do processo de colonização da América pelos portugueses, né? Mas a gente pode falar de uma escravidão brasileira no momento em que o Brasil se tornou país independente, tudo bem? E manteve a escravidão. Mas quando o Brasil se torna independente e mantém a escravidão, o Brasil não apenas mantém a escravidão, o Brasil recria a escravidão, porque a escravidão teve que ser regulada no marco normativo legal brasileiro. A escravidão foi regulada pela primeira Constituição nossa, que é a Constituição de 1824. Né? Então ela foi refundada constitucional, portanto, como instituição brasileira no momento do Império. O Império agora, falando no momento atual, que tem, enfim, os nostálgicos do Império pipocando nesse governo maluco que a gente tem. Né? Mas, de todo modo, Júlio, o fato de ter sido uma instituição nacional não pode nunca tirar da nossa mirada que ela foi simultaneamente uma instituição global, uma instituição internacional, uma instituição mundial. Tá certo? O que significa isso? É uma instituição que simultaneamente era mais ampla espacialmente do que acontecia aqui no Brasil e era mais ampla do que aquele tempo imediato no qual ela se manifestou aqui. Tá certo? Ora, se ela tem essa densidade temporal muito mais longa, né, como você falou, que vai até o Neolítico, né, e está espraiado em outros lugares da América, qual que é a forma mais adequada de compreendê-la? É isolar o que se passou dentro da América Portuguesa e dentro do Império do Brasil de outras experiências, ou, pelo contrário, tentar compreender melhor o que foi a instituição aqui no Brasil, no nosso país, por meio, né, da sua relação, do seu contraste, né, das suas interconexões com outros espaços. Esse que é o ponto-chave da história, do emprego da história comparada. Bom, ser especialista em literatura e tudo mais, existe literatura comparada, existe, enfim, política comparada, sociologia comparada e tudo mais, né? Mas nesse objeto específico, como em outros objetos também específicos, né, pela própria natureza do que a gente está lidando, ou seja, a escravização de seres humanos, como uma prática repetida, reiterada em múltiplos espaços, isso demanda a comparação. Né? A comparação torna-se quase que uma exigência do próprio objeto, ou seja, para você entender bem, né, o que foi comum ao que aconteceu no Brasil, né, e o que foi específico, o único método possível para fazer isso é por meio da comparação. Por um lado, para evitar a absolutização do que aconteceu aqui, né? E por outro lado, para relativizar também, enfim, a coisas que a gente acredita que sejam absolutamente exclusivas nossas, né? Então, isso vale
para entender economia, isso vale para entender violência, né? As marcas específicas da violência no Brasil, né? Vale para entender, por exemplo, uma coisa que a gente tem que enfrentar, né, quando a gente discute esse tema, né? Todas as sociedades escravistas do mundo moderno, fundadas na racialização da relação escravista, produziram sociedades profundamente racistas, certo? Só que o racismo produzido pelas sociedades escravistas fundadas na escravização de africanos não é igual em todos os lugares. Então, você tem um padrão de racismo norte-americano, que é diferente do nosso racismo. E se a gente não entender isso, a gente não consegue nem elaborar os mecanismos mais adequados para combater o racismo. Certo? Aqui no Brasil, a gente tem um padrão assim, de racismo, né, que permite, inclusive, se criar o mito de que o Brasil é uma democracia racial. Tá certo? O Brasil não é uma democracia racial. Mas esse mito da democracia racial, ele se escora em algo muito concreto, que é da realidade brasileira, que é dessa fluidez das categorias raciais que se misturam com categorias sociais, tá certo? E essa fluidez, enfim, de categorias raciais que se imbricam em categorias, em critérios de classificação social, tá? que produziram a marca específica do racismo no Brasil. Né? E não dá para reduzir, enfim, essa marca específica do racismo no Brasil, que decorre da natureza do nosso passado escravista, ao que foram as relações raciais em outros lugares, ou que são as relações raciais em outros lugares, melhor dizendo. Né? Daí a importância da comparação. Né? Mas a comparação também, Júlio, tem uma outra dimensão, que é a seguinte. Né? O que eu estou falando aqui é uma comparação formal, ou seja, como é que, se eu pegar duas sociedades escravistas, a brasileira e a norte-americana, por exemplo, colocar lado a lado, como duas sociedades separadas, né, o contraste, ou seja, a comparação da forma entre essas duas sociedades vai me dar uma série de informações sobre o que é específico de cada uma delas. Mas tem uma outra dimensão da comparação, que aí é essa comparação que eu acho mais interessante de se fazer, né, que é de verificar como é que essas várias sociedades escravistas se formaram mutuamente. Ou seja, como é que processos que aconteciam no Brasil eram processos que eram formativos do que acontecia na América Espanhola, do que acontecia na América Inglesa e vice-versa. Ou seja, o que acontecia lá era também um processo formativo aqui. Né? É isso que alguns historiadores chamam de histórias conectadas. Eu não curto muito história conectada, eu prefiro falar mais em termos de, enfim, de comparação substantiva, para você poder integrar, né, como formações sociais mutuamente determinantes, né, diferentes sociedades escravistas nas Américas. A comparação, nesse caso, Júlio, né, funciona como um instrumento crucial para iluminar o que é particular e o que é combinado com outros lugares também. Tá? Interessante que nos comentários está aparecendo muito uma questão que passou na sua fala, que você tratou na sua fala rapidamente, e que marcam desses legados, marcam uma dessas persistências. Né? A Mariana Massafera observou que o termo escravo não consta da Constituição de 24, o que já revela um apagamento. Né? Em seguida, o Ivan Barroso observou que no hino da República as mazelas da escravidão foram apagadas. E a Liana Machado, mais ou menos na mesma linha, lembrou a nossa dificuldade de lidar com essas mazelas e muitas vezes justamente porque há silenciamentos, há apagamentos, etc. Né? O que se apaga e o que persiste da escravidão na discussão de hoje, discussão cotidiana, não acadêmica, é claro. O que ficou apagado e o que torna tão difícil tratar desse tema hoje, juntando, lógico, com o tema ao qual você o tempo todo associou a discussão da escravidão, que é o tema do racismo. Qual é a dificuldade hoje que a gente enfrenta para expor essas coisas, para explicitá-las? Olha só, pelas próprias armadilhas produzidas intencionalmente por quem construiu o Brasil, tá certo? Esse é um tema assim, eu vou tentar ser bem direto, bem didático, bem sintético, né? Que é um dos trabalhos que eu desenvolvi em parceria com colegas, com a Márcia Berbel, que foi nossa colega de departamento, aposentada, com Tamis Parron, que é professor da Federal Fluminense, e com outros colegas também, né? Que foi a questão como é que a escravidão foi tratada na primeira Constituição brasileira, a mais longeva. Dificilmente a gente terá outra Constituição tão longeva como a Constituição de 1824,
que só caiu em 1891, né? E como uma das pessoas que estão nos acompanhando aqui falou sobre, enfim, não apareceu a palavra escravo na Constituição de 24. De fato, não apareceu, né? Mas aí que está uma das armadilhas, ela que diz respeito diretamente ao presente. Por que não apareceu, né? A escravidão foi regulada em dois momentos da Constituição Brasileira de 1824. No artigo sobre direitos de propriedade, tá certo? Sacrosanto direito de propriedade, escravo era propriedade, estava resolvido ali, mas sobretudo na questão dos direitos de cidadania, tá certo? E nesse caso, é interessantíssimo porque, né, a definição de cidadania que foi incluída na Constituição Brasileira de 1824, se nós compararmos aquela definição, quem que seria cidadão brasileiro, com outras sociedades escravistas do período, tá, a gente chegaria ao seguinte ponto, Júlio. A definição brasileira foi uma definição inclusiva de cidadania. Pode parecer paradoxal isso, poxa. Você tinha aqueles critérios censitários, né? Você tinha escravos, e como é que ela podia ser uma definição inclusiva de cidadania? Ela era inclusiva porque ela não tocava no tema da raça. Ou seja, o ex-escravo, nascido no Brasil, e seus filhos, que, portanto, eram negros, poderiam ser cidadãos brasileiros. Tudo bem? E tem toda uma engenharia colocada ali, que é a diferenciação entre liberto africano, ou seja, o africano escravizado que se libertou aqui no Brasil, e o liberto brasileiro. Esse seria cidadão. E o seu filho poderia ser, inclusive, eleito, né? O interessante, quando a gente aperta essa definição, toda definição política que se delibera num parlamento, num congresso, passa por discussão. E é interessante você acompanhar a discussão que chegou àquele resultado. Tá certo? O que é infernal na Constituição Brasileira de 1824? Os deputados que conseguiram aprovar essa forma de definição de cidadania, ou seja, o liberto brasileiro é cidadão brasileiro, não pode ser eleito, pode votar, mas não pode ser eleito, mas o seu filho é cidadão brasileiro pleno, né? Fizeram questão de elaborar uma definição não racial de cidadania numa sociedade escravista. E ao fazerem isso, o que eles estavam em mente? Eles tinham em mente o quê? O tráfico negreiro transatlântico racial vai continuar chegando uma série de africanos aqui ao Brasil, tudo bem? Havia uma prática corrente no Brasil de se alforriar, ou seja, de conceder a liberdade para escravos nascidos no Brasil. Não eram todos, isso aqui funcionava mais ou menos como um pau de sebo social, são poucos que chegavam lá em cima, mas esses que chegavam mostravam para o restante que era possível chegar à liberdade. Tudo bem? Esse critério de cidadania estava fundado numa leitura que é a seguinte: olha, quem sustenta a escravidão no Brasil, a ordem escravista no Brasil, são os ex-escravos que obtêm a liberdade, porque eles entram no jogo de reprodução da escravidão. Isso foi dito pelos deputados em 1824, tá certo? Ou seja, a definição de cidadania brasileira de 1824 era uma definição aparentemente incorporadora, liberal, tá certo? Aberta, mas que servia para quê? Né? Na cabeça de quem definiu assim? Servia para reproduzir a escravidão via tráfico negreiro transatlântico. O louco é o seguinte: essa definição de cidadania foi empregada várias vezes ao longo do século XIX para defender a escravidão, para falar que a escravidão no Brasil era benéfica, para falar que a escravidão no Brasil, tá certo, era positiva para quem era escravizado, né? E era uma definição liberal. Por quê? Baseado no princípio da meritocracia. Ou seja, o escravo que se liberta é aquele escravo que mereceu ser libertado. Consegue ascender. E exatamente. E aí é infernal porque, olha, não tem racismo, mas só está fundado na escravização de africanos. Tá certo? É meritocrática, só que não tem mérito nenhum, porque isso aí está feito na base da violência. Né? E ajuda a estabelecer as relações sociais mais ou menos estáveis, como quebrando, com essa definição de cidadania, a solidariedade horizontal entre quem é escravizado. E aí aponta por quê? Para uma obra de engenharia social que é o seguinte: olha, quem é o subalterno ganha mais pela associação vertical, pelo clientelismo, do que pela associação horizontal com seus pares. Né? Ora, essa obra de engenharia, eu chamo de engenharia social porque isso foi plenamente, assim, foi intencionalmente concebido por quem definiu cidadania assim. Foi aprovado e foi utilizado para reproduzir a escravidão brasileira ao longo do século XIX. Né? Vamos pensar o seguinte: qual que é um dos maiores enigmas que nós, como historiadores, cientistas sociais, temos que enfrentar
hoje no Brasil, Júlio? Né? Poxa, por que os subalternos brasileiros, tá certo, concordam com as estruturas brutais de opressão que os mantém nessa situação? E a gente tem que levar, se colocar assim, nas botas do subalterno. Poxa, mas sabe, de onde vem esse mecanismo brutal no Brasil que você tem, poxa, subalterno participando dos mecanismos de opressão, né? E por que não tem solidariedade horizontal? Ora, eu não consigo entender. Claro que eu estou resumindo muito uma ideia que exigiria mais cuidado na sua elaboração, né? Mas que eu vejo claramente um jogo de passado presente aqui. Esse é um dos legados da escravidão brasileira, tá certo? A forma pela qual a escravidão funcionou no passado é um elemento crucial para a gente entender como é que as desigualdades brasileiras continuam a se reproduzir no presente, tá certo? E como é que essas desigualdades que se reproduzem no presente se combinam com formas específicas de exclusão política, mesmo quando a gente acha que a gente está participando do jogo político, mesmo quando você acha que, poxa, o subalterno, né, está votando tudo mais, né, tem direito ao voto, tudo isso, e eventualmente você tem algumas quebras nessa ordem, mas como é que isso se reproduz ao longo do tempo? E um ponto que está colocado aí é o seguinte, né, o Brasil, desde a saída, desde 1824, foi um país liberal. O Brasil, assim, ele foi integralmente construído dentro da ordem liberal. Tá? Só que grande parte do pensamento progressista brasileiro sempre tratou a ordem liberal como uma ordem progressista. O liberalismo não tem nada de progressista. Tá certo? O liberalismo contém uma potência autoritária brutal. Essa frase não é minha, essa frase é da Maria Silva de Carvalho Franco. Né? E essa potência autoritária na tradição liberal brasileira está diretamente fundada na prática de escravização que a gente teve no Brasil. Né? Então é assim que eu tentaria mais ou menos enfrentar essa questão colocada aí de uma forma muito sintética, muito, vamos dizer assim, seca, muito direta, né? Mas eu vejo claramente linhas de continuidade muito evidentes entre passado e presente. E como suplantar o presente, né? A única forma possível de suplantar o presente é a gente entender muito bem o que é esse presente e como é que esse presente foi formado pelo passado. Então, coisas que eu estou dizendo aqui, eventualmente podem não parecer simpáticas para movimentos subalternos, mas, pelo contrário, o que eu estou querendo, ao dizer isso, é justamente enfrentar pela radicalidade o que é o nosso presente, o que foi o nosso passado, para poder superá-lo. Né? E aí a importância, volta para a primeira questão, né, Júlio? Que vai ser a questão, acho que básica toda a nossa conversa. Né? Volta para a primeira questão, por que isso da escravidão no Brasil? Se a gente não entende a escravidão no Brasil, a gente não entende quais obstáculos a gente tem que superar. E eu coloco esses obstáculos, eu quero ir além do racismo. O racismo é crucial nisso. Mas vai além do racismo, tem a ver com participação política, tá certo? Com mobilização dos subalternos, com solidariedade horizontal, com quebra das falácias do discurso liberal, né? Com quebra das falácias do discurso da meritocracia e tudo mais. Sensacional, Rafael, sensacional. Tem várias perguntas aparecendo nos comentários que eu acho que a gente não vai dar conta de todas elas. Algumas são mais gerais, outras são mais específicas. Acho que, de alguma forma, ao falar dessa persistência, você já respondeu a questão da continuidade de uma ideologia escravista, né, nas estruturas da nossa sociedade e da peculiaridade, que foi uma questão que o Pedro levantou, que o Pedro Benhame levantou, sobre a peculiaridade do racismo brasileiro, que é diferente do racismo norte-americano. Vamos tentar depois voltar para essas questões para ver se a gente consegue dar conta, mas de qualquer maneira, o que você está estudando agora, mais especificamente? Perfeito. Agora estou estudando o seguinte, Júlia, é um projeto que está tomando já um tempo, vai tomar um tempo maior ainda, né? Não dá para terminar rápido, porque você brincou aí da curta duração, né? Eu estou estudando, estou escrevendo um livro, né? Que é da história do café e da escravidão, das relações entre café e escravidão na longa duração, né? Então, o título provisório do livro é Grão Amargo, Café e Escravidão na Formação do Capitalismo Global, 1530 a 1930, tá certo? A questão, assim, o ponto de partida é o seguinte, né, Júlio? Eu comecei a minha trajetória de pesquisador estudando escravidão, agricultura e escravidão, né, que é o primeiro livro que você citou, que foi meu mestrado, né? E trabalhando naquele momento com a história do café também no século XIX, né? Ora, a cafeicultura brasileira ao longo do século XIX foi, assim, foi uma força econômica decisiva para moldar o que é o Brasil de hoje. Né? Por quê? Você teve, assim, no começo do século XIX, você tinha a pressão britânica contra a escravidão,
no momento que o Brasil foi fundado como Estado Nacional, e o Brasil se construiu como Estado Nacional independente ao longo do século XIX, tendo por maior inimigo externo a Grã-Bretanha, em torno do tema da escravidão. Ou seja, houve um compromisso com a escravidão por parte dos grupos dirigentes brasileiros. No momento que o Império foi fundado, a escravidão foi refundada naquele momento, é uma nova escravidão, é uma segunda escravidão diferente da escravidão colonial, né? Que se projeta para a modernidade como condição de construção do Brasil como um país independente moderno. No entanto, naquele momento, a cafeicultura estava dando seus primeiros passos, ela não estava sólida ainda. Foi possível manter a escravidão brasileira ao longo do século XIX, expandindo essa instituição por meio do tráfico negreiro ilegal, assim por diante, né, pela força econômica que a cafeicultura deu à escravidão brasileira. Tá certo? E, portanto, assim, o Brasil foi o último país do mundo ocidental a abolir a escravidão em razão da força da cafeicultura. Tudo bem? Pois bem, então dá para entender o seguinte, poxa, não dá para entender a tragédia da escravidão no Brasil do século XIX se a gente não entender a cafeicultura no Brasil do século XIX. Né? Mas mais do que isso, né, Júlio? A cafeicultura brasileira ao longo do século XIX produziu uma outra mazela que a gente carregou para o século XX, a gente carrega para o século XXI, que são as desigualdades regionais no Brasil. Pela trajetória da cafeicultura ao longo do século XIX, você teve uma concentração de recursos, primeiro escravistas, né? Depois econômicos, no Centro-Sul, fundamentalmente no eixo São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, mais em São Paulo do que nas outras duas províncias e depois estados, né? E isso faz parte, enfim, de uma das mazelas que a gente carrega para o século XX, que são essas desigualdades regionais brasileiras, né? E esse poder da escravidão ele se projetou no poder das elites cafeeiras de São Paulo, que construíram também institucionalmente o que foi a República Brasileira no começo do século XX. Ora, estou falando tudo isso para explicar o seguinte, por que estudar café e escravidão no Brasil? Café e escravidão são formativos para o que hoje é Brasil. Mas aí volta, Júlio, para a questão que a gente estava falando antes. Por que fazer isso de forma comparativa? Ora, existe uma pré-história da cafeicultura brasileira, ou seja, a cafeicultura que veio antes do Brasil. E quando o Brasil estava se construindo como o maior produtor mundial de café, produzindo os hábitos de café que a gente tem até hoje. Então, o café hoje, o que ele é? Ele é uma bebida de consumo ao café da manhã, olha o nome aí, né? É o nome de uma refeição, é uma bebida que a gente consome intra-refeições ao longo do dia, não tem valor calórico nenhum, mas é um estimulante crucial para o modo de vida urbano, para o modo de vida industrial, para o modo de vida moderno, portanto. As reuniões departamentais. São cruciais, porque senão a gente não aguenta, né? Assim, esse hábito de consumo de café dependeu ao longo do século XIX da indução do consumo pela oferta, ou seja, pelo barateamento da oferta. Então essa é uma história também em geral. Essa história que estou contando é uma história do capital também. Né? O capital se expande, o capitalismo se expande pela criação de novos padrões de consumo, que sempre começam com um consumo de luxo. Então isso vale para celular, isso vale para automóvel, isso vale para televisão, valeu para o café no passado, era um produto de luxo, que se tornou popular e ao se popularizar ampliou sua base e virou um produto essencial para o nosso modo de vida. A gente pode cortar café da nossa vida que não vai fazer falta nenhuma, a gente vai ficar com dor de cabeça, vai sentir a falta do gosto, mas a gente não morre se a gente parar de tomar café. Então é um gosto, assim, é um hábito que foi instituído, foi criado historicamente, né? E, para tanto, a escravidão no Brasil do século XIX foi decisiva porque aí que teve essa massificação para valer mesmo. Mas o que eu quero ver nesse projeto? Né? Porque eu poderia fazer essa história pegando só o Brasil no século XIX. Eu quero justamente historicizar a escravidão brasileira. Ou seja, a escravidão brasileira do século XIX foi uma nova escravidão. Mas para argumentar sobre isso, eu tenho que saber como é que foi a escravidão anterior. E não em qualquer ramo de atividade, mas numa atividade específica, que é a atividade cafeeira. Certo? Ao mesmo tempo, o que acontece? A economia cafeira do Brasil no século XIX se relacionou com outras economias cafeiras que não eram escravistas. Tá certo? Então, é isso que justifica esse projeto. Esse projeto está estruturado, Júlio, em que eu estou chamando de 4 grandes complexos cafeiros globais. Né? O primeiro complexo cafeiro global que eu estudo. É o que criou a economia do café. Ninguém tomava café antes do século XVI no mundo. Tá certo? Quem começou a tomar café
foram sufis, né, religiosos muçulmanos, na Etiópia, no que hoje é a Arábia Saudita, tá certo? E no Egito, e começaram a tomar café pelas suas propriedades estimulantes. Esses caras trabalhavam durante o dia inteiro, tinham que ficar rezando à noite, tomavam café para varar a noite acordado, né? Começa, portanto, com sentido religioso, que rapidamente é secularizado no mundo otomano, não no mundo europeu, no mundo otomano, em cafés públicos otomanos, que eles chamavam de tavernas sem álcool, ou tavernas sem vinho, que eram as cafeterias, que eram um espaço de sociabilidade otomano, né? De discussão literária, de discussão política, assim por diante, ligada à cultura urbana. Tudo isso fora da Europa, tá certo? E a primeira zona que produziu café em massa para essa economia otomana foi o Iêmen, com produção camponesa. Isso aí está tudo acontecendo fora da economia europeia, fora da economia mundo europeia, né? Esse é o primeiro complexo cafeiro global. Os europeus copiando os otomanos, emulando os otomanos, né? Por meio do primeiro impulso do primeiro orientalismo do século XVII. Né? Copiam o café à turca, o café otomano, levam o café otomano para Paris, Amsterdã, Londres, criam a demanda, mas não tem controle da oferta, porque a oferta ainda está em mãos islâmicas, no Iêmen. Iêmen é o único lugar do mundo que produz café, nesse momento. Né? Daí vem a associação entre Moca, café Moca, que era o porto do Iêmen. Moca não produzia café, a produção era nas montanhas do Iêmen, mas Moca era o porto por onde saiu o café. Né? E hoje tem uma variante de café que é misturado com chocolate, não tem nada a ver com o café de Moca, mas enfim, é um café que você compra Starbucks e tudo mais. Né? Pois bem, quando os europeus adquiriram o hábito do consumo do café copiando os otomanos, eles não tinham a oferta, os preços dispararam. O que fizeram os poderes coloniais europeus? Eles periferizaram a produção de café, fazendo biopirataria, né? Ou seja, tirando o café, decodificando os segredos da produção cafeira do mundo otomano e periferizando, levando a produção de café para o espaço caribenho, onde já se produzia açúcar com trabalho escravo. E aí que você tem a associação, a primeira associação entre café e escravidão, onde? No Caribe francês e no Caribe holandês. Sobretudo Suriname, holandês, tá certo? E, em especial, Saint-Domingue, que hoje é Haiti. Então, assim, vamos dizer, eu vou fazer um capítulo introdutório sobre o mundo otomano, né? Mas o centro da primeira parte do meu livro vai ser exame da cafeicultura no Caribe, que produz um artigo, Júlio, né? Que ainda é um artigo raro, caro na Europa, com trabalho escravo, mas enfim, não tem um volume, né, necessário para a criação de consumo de massa. O meu livro é fundamentalmente, Júlio, né, uma tentativa de compreender essa primeira escravidão no Caribe cafeeiro, ou seja, em Saint-Domingue, antes da Revolução Haitiana, para justamente entender depois qual foi a novidade brasileira. Aí o projeto continua. Então, assim, eu estou estudando, pesquisando com arquivo e tudo mais. Né? Suriname, São Domingos, francês. Suriname holandês, São Domingos, francês. Aí, quando passo para o século XIX, estudo o Vale do Paraíba, evidentemente, a zona cafeira brasileira, né? Mas eu coloco o Vale do Paraíba em integração, ao longo do século XIX, com seus dois grandes competidores, que foram, né, a colônia holandesa de Java, na Indonésia, e a colônia inglesa do Ceilão, atual Sri Lanka, que é aquela ilha que fica no sul do subcontinente indiano. Né? Esses foram os dois grandes competidores do Brasil escravista no século XIX. E aí é um barato essa história, é um barato terrível também. Estou falando barato no sentido de, sabe, do interesse da investigação, mas a brutalidade que está colocada por trás disso é gigantesca. Por quê? O sucesso da produção cafeira do Brasil no mercado mundial, com a sobreexploração dos escravos no Vale do Paraíba, baixou muito os preços do mercado mundial, e a única forma de você competir com o café brasileiro ao longo do século XIX era baratear também nesses outros lugares a produção de café, certo? O que vai acontecer na Indonésia, em Java? Tá certo? Um sistema brutal de exploração do campesinato javanês chamado Cultivation System, que era uma forma de cultivo obrigatório que os camponeses eram compelidos a cumprir. Tá? Isso foi devastador para a população camponesa da Indonésia. Ou seja, a exploração dos camponeses da Indonésia estava se dando em razão da exploração dos trabalhadores escravizados no Vale do Paraíba. E a mesma coisa aconteceu no Ceilão,
um sistema chamado de Kangani System, né, que era mais ou menos um sistema de boia fria, mas com escravidão por dívida, mortalidade excessiva. Em cada migração anual para trabalhadores temporários que saíam da Índia para colher café no Ceilão, cerca de 15 a 20% morriam anualmente nessa migração, né? Por quê? Porque aí você tem esse trabalho barato, você tem os colonos ingleses do Ceilão, né? Exploravam esse trabalho até o osso, não era trabalho nominalmente escravo, mas era um trabalho compulsório brutal, e tudo isso em razão do rebaixamento de preços que a escravidão brasileira produziu no mercado mundial. Tá certo? Aí, a história que eu vou terminar, né, e aí eu estou indo para o final dessa história. Vou para o quarto complexo cafeeiro global, que é o complexo, né, da virada do século XIX para o século XX. No Brasil, foi o momento que você teve a passagem do Vale do Paraíba para o oeste de São Paulo, né, com a crise da escravidão, né, com a crise ecológica do Vale do Paraíba, né, e com a abertura do oeste de São Paulo, né. E esse foi um momento também que teve uma crise ecológica global da produção cafeira, com a praga da ferrugem, com a praga da folha do café, né, que só chegou no Brasil na década de 1970. Mas a praga da ferrugem que surgiu no Ceilão devastou a cafeicultura do Ceilão e devastou a cafeicultura de Java também. No vácuo dessas duas regiões produtoras é que entrou finalmente Colômbia, Venezuela, Costa Rica, tá certo? Nicarágua, Guatemala como países cafeeiros. Eles entraram no vácuo do pessoal do lado do Oriente, né? Explorando os camponeses em cada um desses espaços. No Brasil, está no momento da crise da escravidão, tá certo? Como é que eu vou terminar esse livro, Júlio? Né? Eu estou interessado em mostrar como o colonato, ou seja, com a migração italiana em massa, assim por diante, manteve, sob trabalho livre, muitas das práticas de gestão ambiental e de gestão do trabalho criadas para a escravidão. Eu não vou dizer que, poxa, o colonato era igual à escravidão, não é isso. Mas a gente consegue observar os legados da escravidão no colonato, na forma de reorganização do mercado mundial, tá certo? Na forma de exploração do processo de trabalho, na forma de gestão dos recursos ambientais, na devastação dos recursos ambientais, melhor dizendo, né? E contar essa história nesse longo arco permite duas coisas. Permite, por um lado, né, verificar como é que a escravidão se relacionou com outras formas de trabalho compulsório. Então, é uma forma de comparação, que não é simplesmente comparar relações raciais, violência, mas comparar diferentes formas de trabalho que se articulam via mercado mundial. Tudo bem? E segundo ponto, é examinar como é que a compulsão do trabalho, a brutalidade da exploração de escravos, de camponeses, de, sabe, servidão por dívida, assim por diante, é constitutiva, essencial do capitalismo. Ou seja, quando a gente toma uma xícara de café, nessa xícara de café que a gente toma, tem toda a história de brutalidade do trabalho na formação do capitalismo. Mesmo que o trabalho, ou seja, o café de hoje não seja produzido por meios violentos, o hábito de consumo que a gente tem foi produzido por meios violentos. E meios violentos que formaram a nossa essência como um país. Tá certo? E a nossa essência como país significa o seguinte, o Brasil se formou como é pela relação com outros lugares do mundo. Né? Daí a importância de fazer esse tipo de comparação. Eu estou pensando fundamentalmente, esse livro é um livro sobre a fazenda de café, sobre o trabalho na fazenda de café, né? Colocando o Brasil na formação do capitalismo mundial. Por isso que o título vai ser Café e Escravidão na formação do capitalismo global. Mas é fundamentalmente um livro da história do Brasil. O que me interessa, assim, ao fazer história comparada, é entender melhor meu país. Tá certo? E ao entender melhor meu país, poxa, elaborar, a partir do nosso conhecimento, né, instrumentos, ou seja, de conhecimento científico para intervir na realidade. Né? Ou seja, é como nós cientistas intervimos na realidade, pelo conhecimento. Né? Então é basicamente isso que está por trás desse projeto aí. Você está desestimulando, lendo os comentários aqui, você está desestimulando o pessoal a tomar café, ou pelo menos pondo peso na consciência. Toma. Eu sei. Pode tomar à vontade, eu também tomo. Não dá tempo, infelizmente, a gente tem mais 5 minutos, não dá tempo para a gente responder as questões, nem para avançar nesse papo, que você tinha razão, quando conversamos agora há pouco, antes de começar a live, ele pode durar horas. Vou te fazer 2 perguntas muito rápidas, Rafael. A primeira delas é reproduzir uma pergunta que apareceu com insistência nos comentários. Quando sai o livro? Ô, Júlio, essa é a pergunta que não se faz, né, cara?
Ó, assim, agora eu vou responder sério. Depois que passar aí, que você brincou com essa coisa da chefia e tudo mais, depois que passar esse negócio, cara, né? Assim, vou continuar ativo lá no departamento, mas eu pretendo dar um mergulho em pesquisa e redação. Eu quero que essa coisa não passe, sei lá, daqui no máximo 4 anos, tá certo? Então, para terminar, porque tem ainda coisa que eu tenho que ler, né? Já escrevi bastante coisa, mas tem que escrever o livro de fio a pavio, né? Então, acho que pelo menos pega aí uns 4 anos de trabalho ainda para aprumar isso, né? Tá. E a outra pergunta, daí 2 minutinhos, não dá para falar muito, mas eu acho super importante que a gente levante. Fala um pouquinho do Labmundo, Rafael, que você e o João Ah, Paulo legal, Pimenta ótimo. coordenam porque faz parte dessas iniciativas essenciais da universidade, né? Perfeito, perfeito. Olha, o LabMundi é o seguinte: LabMundi significa Laboratório de Estudos do Brasil e Sistema Mundial. É um laboratório de pesquisa que eu fundei com o João Paulo Pimenta, né? Nosso chefe, porque eu sou vice do João, né? É Nosso nosso chefe. chefe. Por isso que a gente, inclusive, É o por nosso isso que a gente chefe. está elogiando. A gente está elogiando por isso, porque é o chefe. É o chefe, claro. Né? A gente fundou em 2013 e faz parte de uma rede de história global, né? Que envolve também o Instituto de História Social de Amsterdã, a Universidade de Harvard, a Universidade de Senegal, Nova Delhi e Xangai, né? Mas, fundamentalmente, a nossa preocupação no laboratório é um laboratório que congrega alunos de mestrado, doutorado, iniciação científica, pós-doutores e também professores. Acabou de ser fundado lá no IRI, o LabMundi IRI, com colegas do Instituto de Relações Internacionais, Felipe Loureiro e Alexandre Morelli. Né? É um laboratório fundamentalmente, está no título a preocupação, Júlia, é inscrever o Brasil no mundo, a história do Brasil no mundo. Né? Há uma vasta tradição disso aqui no Brasil. Pô, a gente vai para a teoria da dependência, fazia isso já. Né? Mas a gente quer fazer do ponto de vista dos historiadores das preocupações atuais da história. Né? É uma preocupação, enfim, existe, uma preocupação que está dentro do campo da chamada história global. Nós lá no Abmundi, a gente é um pouco reticente com esse rótulo, porque todo rótulo, né, de novidade sempre tem seus problemas. E há uma série de problemas também colocados nesse rótulo de história global. Né? Para resumir, o que a gente tenta fazer lá é inscrever o Brasil no mundo. Né? E começou o laboratório a partir de 2 trajetórias de pesquisa do João e a minha. O João trabalha a independência do Brasil, tema crucial para a história brasileira, em perspectiva integrada com as Américas, né? E eu fazia isso com escravidão. E quando a gente se juntou forças, era justamente a tentativa de criar um espaço dentro do nosso departamento que promovesse essa visão, essa mirada global da história brasileira. Né? E ao fazer isso, Júlio, a gente estava tentando retomar o quê? As tradições intelectuais da nossa própria instituição. Não precisa ir longe, tá certo? Teoria da dependência, que foi crucial, claro, ela está em vários aspectos, ela ficou, não diria ultrapassada, mas ela ficou muito marcada pelo tempo que ela foi elaborada, né? Mas foi uma contribuição decisiva do pensamento crítico latino-americano para o mundo. E onde que nasceu isso? Nasceu dentro da nossa instituição. Para além disso, a gente tem outras tradições intelectuais historiográficas brasileiras, né, que foram absolutamente inovadoras e mantêm uma potência. Sobretudo o cruzamento específico que teve na formação do nosso departamento, de cruzamento de tradição de escola dos análises com o marxismo. Isso, enfim, ficou muito enrijecido em determinado momento, né? Ou seja, como tudo na vida, você teve a lei dos rendimentos decrescentes nesse cruzamento, só que não era para jogar totalmente isso fora. Então, o que o laboratório tenta fazer, de uma forma renovada, é recuperar essas tradições, reivindicar essas tradições, para lançá-las no mundo contemporâneo de uma forma mais pujante, de uma forma mais aguda. E, sobretudo, tentar recuperar, né, Júlio, a audácia que essas gerações anteriores à USP tiveram de falar para o mundo, de falar de igual para igual, tá certo? De não baixar a orelha, né, para importação Isso. de ideias. Mas, ou seja, nós como produtores de ideias originais que têm impacto no mundo. Então, essa é a ambição do LabMundi. Tá? Maravilha, Rafael. E mais uma vez reforça a centralidade, né, que hoje é uma questão essencial, a centralidade da universidade pública. Né? O que a É gente faz na exatamente isso. USP, enquanto a Poli está produzindo respiradores que custam R$ 2.000, em vez dos 200 mil que a gente paga para importar, enquanto a Fiocruz está fazendo trabalhos sensacionais e as humanas fazem também trabalhos essenciais.
Gente, infelizmente, como É isso. o corte da conversa é em 1 hora, a gente vai ter que encerrar. Antes de agradecer de novo para o Rafael e combinar mais uma live, porque várias pessoas pediram aqui para você voltar, e daí você vai voltar, eu tenho certeza disso, daqui a um tempo você Beleza. volta aqui, mas lembrar que na semana que vem, a Ana perguntou, a Ana Felipucci perguntou, na semana que vem é a Maria Cristina Pereira, que, aliás, está nos assistindo, a Cris Pereira, professora de História Medieval do nosso departamento, que estará aqui na live na próxima quinta, às 18 horas, falando do estudo das imagens medievais no Brasil. Amanhã mesmo a gente começa a divulgação. Então, semana que vem, dia 21, é a Maria Cristina Pereira, o estudo das imagens medievais no Brasil, e no dia 28 de maio é o Nelson Chapochnik, historiador da Faculdade de Educação da USP, que vai falar sobre jazz e blues durante a luta pelos direitos civis nos anos 60 nos Estados Unidos. Peço desculpas para todo mundo que fez perguntas que a gente não conseguiu responder, que o Rafael não conseguiu responder, e agradeço imensamente para todo mundo que assistiu. A gente chegou a 150 espectadores simultâneos, depois é que eu vou ver exatamente quantos assistiram no total. Eu não sei se deu certo de a transmissão acontecer também através do Facebook, tomara que tenha dado. De qualquer maneira, eu vou gravar num esquema meio esquisito que eu descobri e vou subir daqui a uns dias essa entrevista para o nosso canal no YouTube. Rafael, meu caro, obrigadíssimo pela tua Valeu, presença. Júlio. Eu que Não agradeço. esqueçam de ler a revista de História, porque, afinal de contas, tudo isso é através da revista e grande parte desses debates que o Rafael falou, inclusive essa tradição cruzada do Departamento de Marxismo e Escola dos Anali, está amplamente registrada na revista. Então, super obrigado, meu caro, e obrigado para todo mundo que apareceu por aqui para acompanhar esse bate-papo que foi delicioso. Obrigadíssimo, Rafael. Obrigado para todo mundo. Valeu, Júlio. Tudo de bom, cara. Abraço. Falou. Tchau, tchau, gente.